tenho transtorno afetivo bipolar, o que nos períodos de hipomania, nossa, eu melhorei, eu tô mais ativo sexualmente, ixi, acabei comprando aquele carro no impulso, comprei um monte de coisa, vou mudar de profissão, criei vários projetos. Puxa, realmente eu tive momentos que parece que eu melhorei dessa depressão, assim, espontaneamente. A gente vive numa era que tá todo mundo aqui no celular. Estamos almoçando, tá todo mundo no celular, tá jantando no celular. E aí, às vezes, quem tá dentro da nossa casa, quem tá junto com a gente, a pessoa não para pra olhar no olho e fala assim, puxa, como é que você tá? Como é que anda a tua disposição? Como é que anda o teu sono? Como é que anda o teu apetite? Como é que anda, sabe, a tua vontade de fazer as coisas? Eu pergunto bastante do café, né? Uhum. O café, a gente atende muitas pessoas que estão quase que intoxicadas, assim, né? Pela cafeína e são dependentes mesmo, né? Da cafeína. Bom, o que eu mais atendo, assim, são profissionais autônomos, empresários, né? Que buscam ali um entendimento de si ou conseguir performar e, enfim, ou sofrem com insônia, sofrem com esse estresse da correria, assim, do dia a dia, né? Então, esse atualmente acaba sendo o tema que mais me procuram. E daí, quando a gente vai investigar, a gente acaba descobrindo que, puxa, o cara às vezes está abusando do álcool, né? E às vezes ele não contou isso numa primeira consulta, né? Às vezes ele está utilizando de algum suplemento que a gente precisa questionar quem que está fazendo essa indicação e assim por diante. Então, eu acabo atendendo muitos os transtornos do humor, entre eles. Os transtornos do humor, gente, eles são, quando a gente fala de transtorno afetivo bipolar, eles são um grande desafio diagnóstico, né? Inclusive para o especialista. Então, a gente tem o transtorno afetivo bipolar, o tipo 2, que nos períodos de hipomania, a pessoa muitas vezes pode se sentir até melhor do que antes. Então, aquela temporada que a pessoa falou, nossa, eu melhorei, eu tô bem, eu tô, né, mais ativo sexualmente, eu tô dormindo menos, já tô descansado, gastei mais dinheiro, ixi, acabei comprando aquele carro no impulso, comprei um monte de coisa, vou mudar de profissão, criei vários projetos, né? Então, e aí quando a gente vai questionar a pessoa pensa, puxa, realmente eu tive momentos que parece que eu melhorei dessa depressão, assim, espontaneamente, né? Ou que fiquei ligado nesse 220 aí. Então, acho que dentro dos transtornos de humor, a gente fala pouco sobre o transtorno afetivo bipolar, né? A depressão acabou que ela já teve ela já conseguiu conquistar o espaço dela, assim, digamos, na consciência, né? Muitas vezes das pessoas que puxa, o cara que está mais desanimado, muitas vezes ela é confundida com preguiça, então o cara que está menos aflorado, assim, né? Menos empolgado com as coisas, e muitas vezes a depressão no homem, sobretudo, ela aparece, puxa, uma pergunta que eu gosto bastante de fazer é assim, o que você gosta de fazer? Tem algum hobby? Né? Inclusive o pessoal aí de casa, indico, tenha um hobby, pelo menos uma vez por semana. Isso é um remédio que você pode fazer na tua saúde mental. E aí o cara, tenho, doutor, eu vejo o meu futebol lá toda quarta-feira. E quando foi a última vez que você viu? Já tem um tempo, não sinto mais a vontade. Ou quando eu vejo, até vi a última vez, não brilhou mais o meu olho, né? Então, isso é um sinal claro, um sinal cardinal, assim, né? Que a gente chama um sinal, puxa, muito importante de perceber como as coisas estão brilhando menos para a pessoa, né? Então, falar sobre isso, eu até agradeço de volta ao Júlio, pelo convite para falar sobre um tema que é tão importante para o pessoal aí de casa, que muitas vezes passa despercebido, porque a gente vive numa era que tá todo mundo aqui no celular. Estamos almoçando, tá todo mundo no celular, tá jantando no celular, e aí às vezes quem tá dentro da nossa casa, quem tá junto com a gente, a pessoa não para olhar no olho e fala assim, puxa, como é que você tá? Como é que anda a tua disposição? Como é que anda o teu sono? Como é que anda o teu apetite? Como é que anda, sabe, a tua vontade de fazer as coisas? Então, infelizmente, quando a pessoa entra dentro
da sala, de um consultório, muitas vezes a pessoa que está postando mil maravilhas na internet, mas por dentro ali ela está lidando a muito custo com algo muito pesado, né? Então, inclusive, a pessoa vir com pensamentos, né, de desistir da própria vida, coisas nesse sentido, também acaba sendo muito frequente dentro de um consultório. E como que faz para você convencer um médico que ele também precisa de ajuda? Porque eu entendo a galera da minha idade para mais, eu tô com 46, homem principalmente, ele tem uma dificuldade enorme de aceitar que ele precisa de ajuda. Super. E o médico? Vocês devem ter muitos casos de colegas, amigos, e até nem necessariamente colegas, amigos, mas... Eu nunca fui. No psiquiatra? Nunca. Muito prazer, doutor Vinícius. Qual que é o teu endereço? E sabe, Júlio, essa é uma conduta que eu me submeto desde o início e aprendi com os meus mestres, assim, que essa é a melhor postura que a gente pode ter, se submeter à psicoterapia, né, se submeter à revisão, à supervisão, para sempre a gente... Porque se eu tô com o meu humor alterado, a chance de eu cometer um descuido ou de eu não valorizar o que a pessoa está trazendo aumenta muito, né? Então, isso tem estudos mostrando isso, principalmente na obesidade. Assim, os médicos que estão mais acima do peso, eles têm uma tendência de olhar para a obesidade com menos importância, digamos assim. O mesmo acontece também dentro da psiquiatria, né? Dentro da nossa área, a gente tem que estar bem equilibrado. E não é fácil, é um desafio contínuo, né? A gente precisa estar fazendo exercício, a gente precisa ter um momento de descanso, né? Então, para isso a gente precisa impor limites, né? Limite que eu vou ver o celular até tal hora, limite que eu vou responder a pessoa, se eu vou responder amanhã, eu vou responder amanhã. Não ficar com isso, pensando nisso, né? E eu vejo que isso não é só uma dificuldade nossa, mas uma dificuldade da maioria dos profissionais autônomos, pessoal que está em casa. E quantas pessoas que levam o trabalho para casa, fica naquela máscara do trabalho, mas ali é o momento de você ser você, de você descansar, de você saber desligar, né? Workaholic total, né? Queria fazer uma pergunta. Claro. Em off aqui, o Dr. Júlio falou que você é um dos psiquiatras que gosta de fazer uso de fitoterapia. E para mim, isso dentro da própria psiquiatria é visto assim uma visão, às vezes, um tanto quanto não tradicional. Sim, né? Existe uma estranheza, né, digamos. Isso. Fala mais um pouco sobre isso, eu sou bem curioso. Antes de fazer psiquiatria, eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, né? E eu sempre gostei dessa área. A área da alimentação, a área... sobretudo dos transtornos alimentares, que é uma área que eu atendo bastante, né? Pacientes pós-bariátrica, pacientes que estão fazendo uso agora, né, das canetas emagrecedoras e cursam com prejuízos do humor ou da ansiedade, assim por diante. E aí tem muita gente que às vezes, numa estratégia de retirar um medicamento, a gente acaba inserindo, seja um fitoterápico, seja a melatonina, por exemplo, é algo que eu utilizo, antes de ser permitida aqui, a gente já utilizava bastante, vendo nos Estados Unidos, enfim, vendo alguns estudos sobre isso. A fitoterapia tem alguns desafios, né? Os desafios que é o uso do longo prazo, né? Então, muitas vezes carece de algumas evidências assim nesse aspecto. Porém, tem alguns compostos que a gente tem bastante evidência. Por exemplo, o ômega 3, né? Por exemplo, a erva de São João, né? Então, tem famoso hipérico. Exato. Então, tem algumas substâncias que foram trazidas, inclusive, pelo CAMAT, que é uma diretriz que eu sou muito fã e, enfim, acho que não sou só eu, né? A maioria dos profissionais da área. Então, eu respeito muito as diretrizes, né? Tento não fazer nada que eu só acho que é certo, né? Eu acho que quem me procura à luz das evidências, né? Mas eu acabo inserindo nas estratégias tanto o magnésio, né, como outras substâncias para a gente ter esse olhar mais holístico do paciente. Por mais né? psiquiatras assim.